Nesse caso, nós temos um trabalho com mulheres acima de 60 anos, mulheres treinadas, e além disso, elas foram separadas em 2 grupos, whey protein e placebo. 35 gramas por dia de whey protein. E é fato que nós sabemos que o whey protein é incrível, a sua composição maravilhosa. E lembrando também que nós temos muitos pacientes que não podem usar o whey protein, nós temos outras alternativas. De repente, proteínas vegetais, albumina, existe outras possibilidades também. Então, no caso, o que aconteceu naquele grupo que utilizou o whey protein? Aumento significativo da força, exercícios de supino, cadeira extensora, assim como a força total também foi maior no whey protein do que no grupo placebo. Todas elas treinavam, mas quem tomou whey protein teve mais benefício. Então, por conta disso, é algo fundamental. Vale lembrar que muita paciente nossa na pós-menopausa ou com a idade um pouquinho mais avançada tem um certo preconceito, às vezes, com whey protein. Não são todas, é claro, é fato, gente. Mas ainda temos pessoas que têm um certo preconceito. Então, cuidado com isso. Busquem verificar se existe esse tabu para que a gente possa pensar em prescrições adequadas, em alimento de repente, ou ir conscientizando o quanto que o whey protein ele é seguro, ele é saudável e ele é interessante também. Observem também que o whey protein tem efeitos que vão além de uma questão de hipertrofia muscular, mas também associado com saúde. Até porque o whey protein, quando ele é quebrado, metabolizado, libera peptídeos bioativos que estão associados com algumas vias bem importantes para a gente. Entre elas, a liberação de GIP e especialmente GLP-1, que é um ativo muito importante, fundamental para o processo de saciedade. Então aqui você consegue ter um efeito importante quando existe o consumo de whey protein de saciedade. E aí, para essa paciente também que deseja redução de peso corporal ou ajuste de peso corporal, é importante pensar nessa adequação de whey protein. Observe então que é mais uma ideia importante, sem contar também que o GLP-1 ele tem uma outra função. Então o GLP-1 é um hormônio que está lá no nosso intestino, sai do intestino, cai na corrente sanguínea e ele tem uma ação tanto neural para a saciedade, mas uma ação no pâncreas também, para que exista um processo de liberação de insulina. Então isso, não acho que isso é ruim. Então não é, o whey é insulinotrópico? Sim, é, mas é uma sinalização pontual. Ele não vai aumentar a insulina ao longo do dia inteiro. E lembrem-se que insulina tem um papel muito importante também para a via de síntese de proteínas musculares. É fundamental para a captação de glicose. Então, para a produção de glicogênio, então observem que a insulina ela é importante. O ruim é uma alta insulina em demasia, em excesso, quando o paciente apresenta isso ao longo dos meses e anos. Então, por isso, se um paciente seu tem uma insulina de 10, 15, 20, é uma preocupação, com certeza. Quanto mais elevada, pior. E claro que para esse paciente que tem um processo de obesidade instalada, esse paciente acaba que apresenta, então, uma chance maior de elevação de insulina. Isso é ruim. Agora, uma elevação pontual de insulina por conta de um alimento ou suplemento alimentar, como é o caso aqui, não tem um prejuízo. Vai ser algo que vai ser importante para aquele momento, com toda a certeza. Certo? E além disso, repare que nós temos mais trabalhos. Não poderia deixar de falar com vocês sobre a creatina. Nós temos muitos trabalhos com mulheres, com homens também, é fato. Nesse caso aqui, ó, mulheres e homens de 19 a 35 anos, fisicamente ativos, pelo menos 3 vezes por semana, nessa dose de creatina, 0,1 gramas de creatina por quilo de peso corporal por dia. Observem que existiu então um aumento na espessura muscular de todos esses músculos com a creatina. E observem, quem não fez o uso de creatina pelo exercício consegue benefício, é fato. Mas para quem faz exercício e também usa creatina, o benefício é maior. Então, realmente faz sentido usar essa prescrição para essas pacientes mulheres. Tenham atenção também em relação à dose, 0,1 gramas de creatina por quilo de peso corporal por dia. Normalmente, quando você olha o rótulo, a embalagem da creatina vem lá, scoop de 3 gramas. Só que
pode ser uma dose baixa para muita gente. Então, minha sugestão, ajustem a dose pelo peso corporal do paciente, fica mais interessante. Nesse trabalho, nós também temos pacientes com a idade um pouquinho mais avançada, pacientes idosos. E aqui são homens e mulheres, na verdade. Fez uma comparação, cada linha dessa que está aqui é um trabalho científico diferente. São 22 estudos que observaram suplementação de creatina em homens e mulheres com a idade de 57 a 70 anos. E observou-se também nesses pacientes que eles já faziam treinamento de força e que existia um aumento de massa muscular para quem usa a creatina. Então, assim, mais uma vez, mesmo em pacientes com a idade um pouco mais avançada, a gente sabe que a creatina pode ser fundamental e bem interessante. Você vai encontrar então aqui um protocolo de prescrição, como vocês podem observar. Então, reparem, para carregamento, para saturação. É aquele paciente seu que ele quer que encha rapidamente o músculo dele de creatina? É aquele paciente que já treinava antes, parou de usar creatina, vai voltar a usar agora? A gente pode pensar então em saturar, ou seja, uma dose de 0,3 gramas de creatina por quilo de peso corporal por dia, ou dose padrão de 20 gramas, eu prefiro essa dose aqui, 0,3. Durante 4, 5 dias, a dose total eu vou quebrar em 4 partes, ou seja, se são 20 gramas dia, então são 4 doses de 5 gramas cada dose, totalizando 20 gramas por dia. Para manutenção, então eu vou fazer esse protocolo inicialmente de carregamento, depois eu passo para a manutenção. E assim, a dose padrão de 0,06 até 0,1. Para pessoas com massa muscular mais desenvolvida, 0,1 é melhor, como eu te falei. Só que se o paciente está começando agora, ele não quer gastar muito com a creatina, a dose de 0,06 é boa, já dá efeito. Só que se o paciente já treina bem, já tem bastante musculatura, puxa, se ele puder investir numa dose de 0,1, seria bem interessante. Se não pode, entendo, porque é caro a creatina. Mas se puder investir em 0,1, é uma dose bem interessante para tal. Observem que quando você combina creatina com carboidrato, existe maior retenção intramuscular. É uma retenção pequena, não faz tanta diferença assim. O mais importante é tomar creatina, é isso que importa. Mas quando você coloca junto com carboidrato, tem uma retençãozinha maior no seu músculo. Então não é que é obrigatório, mas se você deseja fazer assim, também tá certo, não tá errado.